Fala galera, eu sou o Thiago Ferreira e está começando o De Primeira, episódio 108. A gente ficou um mêsinho um pouquinho aí sem produzir nada relacionado ao De Primeira, pouco tempo, muitas coisas, muitos projetos, mas acho que essa semana aí a pauta foi boa, a pauta encaixou bem, não boa pelo fato, né, que a gente vai debater hoje, mas pelo que ela envolve, né? Acho que é uma pauta que consegue abrir um leque de uma conversa aí bem legal. Hoje estou aqui com a Amanda Viana, já vou chamar ela para mandar o seu oi aqui inicial. Mas antes, né? Não se esqueça aí de seguir as redes sociais do Planeta Futebol Feminino, de acompanhar a gente aqui no nosso agregador do De Primeira, se puder dar uma nota lá no De Primeira, lá colocar dentro do seu agregador, a gente agradece bastante. E não se esqueça de se inscrever no canal do Planeta Futebol Feminino, Planeta Futebol Feminino. Você escreve isso, você vai conseguir encontrar facilmente no YouTube, que é onde a gente está produzindo as nossas lives aí. Toda terça tem live falando de futebol feminino, geralmente nacional, mas a pauta não se limita só ao futebol brasileiro. E tem as lives extras, né, onde a gente debate geralmente quando a seleção joga, ou agora com jogos pós-rodadas, né, de Champions League. Então fique atento aí para não perder nada. Hoje a gente vai debater a questão da lesão da Marta, né, mas não sobre a lesão, né. A gente vai falar um pouquinho sobre a lesão dela, mas a questão aqui hoje vai ser, e agora, né? Qual que vai ser o encaixe desse ataque? A Marta, a seleção brasileira, aliás, né, da Pia, estava num processo de encontrar esse melhor encaixe da Marta, né? Agora que a Marta está atuando um pouco mais avançada ali na dupla de ataque, mas como uma meia atacante, né? A dupla titular era Debinha e Marta, mas agora com a lesão dela, como que vai ser esse encaixe aí? Quais são os nomes dentro do radar da Pia aí que podem se encaixar, o que essas combinações aí podem causar. Mas antes da gente entrar no papo propriamente dito, bem-vinda, Amanda, aí para mais uma conversa aí no De Primeira. Como é que você tá? Tá tudo bem com você? Fala, Thiago, tudo beleza comigo? Espero que com você também. Sempre um prazer, né, vir papear com você aqui sobre diversos temas do futebol feminino. Infelizmente, hoje o assunto começa, né, com uma notícia triste, que é essa lesão da Marta. A Marta afirmou, né, em suas redes sociais ter sofrido uma lesão no ligamento do joelho. E aí, posteriormente, quando a CBF veio trazer a notícia do corte da Marta, né, nas redes oficiais da seleção feminina, a CBF informou ter sido uma lesão no ligamento cruzado anterior. Infelizmente, é uma lesão muito grave, é uma lesão que encerra a temporada da Marta em 2022, porque o tempo de recuperação dessa lesão é bastante longo, né, infelizmente. Então, vamos debater um pouco esses impactos, né, sobre isso na seleção brasileira, mas assim, só para situar o pessoal, a Marta acabou sofrendo essa lesão no último dia 26 de março, numa partida pela NWSL Challenge Cup, em que o time dela, o Orlando Pride, estava enfrentando o North Carolina Courage, e foi um lance até estranho, porque não houve contato, né, da Marta com outra jogadora, né, não foi uma lesão que teve um choque, era uma disputa pelo alto, a Marta pula, e aí no que ela cai no gramado, ela apoia meio estranho o pé, e no caso teve essa lesão aí no joelho, se não me engano foi o joelho esquerdo. E triste, mas vamos debater aí o que isso pode implicar
na seleção brasileira, no ataque, no conjunto. Vamos lá. Isso aí, então bora pra pauta. Podcast de primeira. Bom, para começar essa conversa, né, acho que é interessante a gente contextualizar, né, como que a equipe da Pia Sundhage, a seleção feminina, como vem jogando, principalmente pós-Tóquio, né, é uma seleção que teve uma fase inicial aí da era Pia até as Olimpíadas, e aí pós-Olimpíadas foi meio que uma seleção que teve muitas peças novas chegando, teve jogadoras jovens ganhando espaço e algumas questões que nessa primeira era Pia, digamos assim, né, era Pia parte 1 aí, /1, 1/2, essa primeira parte da era Pia, existiam algumas questões que até a torcida, a mídia reclamava, e a própria Pia em algum nível reconheceu, né, que era uma equipe que tinha problemas ofensivos com relação ao que é característico do Brasil, né? Uma equipe que atacava muito pelo lado esquerdo, atacava pouco pelo lado direito, né? Tinha um lado forte muito destacado ofensivamente, um lado defensivo que era uma faca de dois gumes, né? E ainda eu acho, que lado esquerdo, principalmente pela escalação da Tamires ali, né? Que é a lateral esquerda titular. É um lado que é o mais forte do Brasil atacando e é o mais frágil do Brasil defendendo. E só que na Olimpíada a gente tinha um lado direito com a Bruna Benítez, que era um lado que era estéril, né? Ofensivamente não produzia nada, ela não chegava até o fundo do campo, e aí com não a chegada da Antônia, porque ela já era convocada antes, mas quando ela ganha a posição de fato ali na lateral direita, né? Na última linha, né? Digamos que a Antônia tem uma posição de titular na última linha, né? Ela pode ser tanto zagueira quanto lateral direita, mas geralmente ela é lateral direita, ela trouxe algo, um equilíbrio melhor ali para a posição, uma jogadora que é um pouco mais leve do que a Bruna, é uma jogadora que tem uma relação com a bola um pouco melhor, bate melhor na bola, enfim, é mais ágil, né? Consegue ofensivamente entregar um pouco mais do que a Bruna, não é uma lateral ofensiva por aquele lado, mas o jogo já não fica tão concentrado de um lado só do campo, como estava até Tóquio, né? Então a gente tem a chegada da Antônia aí na direita, a efetivação, né, da Antônia aí pelo lado direito, a Lelê se torna a goleira titular, a dupla de zaga atualmente titular é Rafaele e Tainara. Rafaele, que é uma zagueira, né, para mim, assim, uma das melhores do mundo na posição hoje, uma jogadora muito completa, e canhota, né, que já dá um boost ainda porque zagueira canhota vale ouro puro no futebol feminino. Faz essa dupla com a Tainara, que é uma jogadora que vem em ascensão, né, vem num crescimento interessante. Pelo lado esquerdo, como a gente citou, Tamires segue mais um ciclo como a nossa lateral esquerda. E aí, chegando ao meio campo, temos a provável dupla dessa fase, né, da Pia até a Copa, que provavelmente será Angelina e Luana. É uma dupla que eu gosto muito, não é uma dupla perfeita. A Angelina está numa fase de crescimento também, né, na carreira dela. E a Luana voltou de uma lesão muito séria, já vem ganhando minutos aí no PSG, né, em clube. Mas é uma jogadora que na era Pia, né, como um todo, sempre foi muito importante. Talvez tenha sido a jogadora que mais desempenhou bem aí com a Pia Sundhage como treinadora, até a lesão ligamentar dela, que acabou tirando ela de jogos importantes, de competições amistosas e das Olimpíadas. E aí, avançando pro ataque, aí temos Ari Borges,
que ganhou muito espaço como uma extrema, mas é uma extrema que geralmente atua pelo lado esquerdo, né? Ela que é destra, mas que vem muito por dentro, né? Principalmente busca muitos passes, aqueles passes diagonais, né? A bola principalmente buscando a Caroline, né? Entrando pelo outro lado, mas às vezes encontrando algum atacante também. Aí temos a Caroline, que geralmente é a extrema pela direita, e aí já é uma jogadora que chega mais no fundo, que vai mais pro drible, que aposta mais corrida, que puxa mais contra-ataque. E no ataque, Debinha e Marta. Marta agora lesionada, né? E a gente vai ficar aí até o final do ano, provavelmente, sem a rainha no ataque. E era um ataque onde a gente viu poucas amostragens, né, Amanda? Mas era um ataque que a gente percebia que faltava alguma coisa ali, né? Faltava um encaixe melhor de características. Até porque a Débora é uma jogadora que tem capacidade para atacar espaço, mas não é uma jogadora que vai reter a bola, que vai segurar a zagueira de costas, enfim. É uma jogadora que vai buscar muito a entrelinha também, vai buscar muito essa movimentação nas costas das volantes, principalmente. E é um espaço onde a Marta já ocupa muito, né? Por característica também, a Marta é uma jogadora que vai buscar muita bola pelo centro do campo, que vai tenta receber passes nas costas das volantes. Então ficava um ataque onde as duas jogadoras meio que buscavam ocupar o mesmo espaço e ainda não tinham achado aquela dinâmica, né, da troca, né? Quando eu vim buscar no meio, a outra jogadora ataca o espaço, a outra jogadora faz uma outra movimentação. Enfim, lógico que é um tipo de entrosamento que engloba todas as jogadoras de linha, mas focando particularmente nessa dupla, era uma dupla que assim, sempre me gerou muitas dúvidas se daria certo. É verdade que tivemos poucas amostragens, mas das poucas amostragens que tivemos, não me agradou, Amanda. Apesar de eu ver potencial para elas entregarem muito mais do que chegaram a entregar até a lesão da Marta. Mas ainda assim, acho que é uma dupla que, por características, tinha muita dificuldade de se encaixar, né? Exato, Thiago. Eu te acompanho nessa. Acredito que a ascensão da Ari Borges e da Caroline nessa nova era Pia, né, pós-Olimpíada de Tóquio, as duas atuando ali, né, como meias abertas, né, ou pontas, vamos dizer assim, fez com que sobrasse a linha de ataque para a Pia encaixar Debinha e Marta. A Marta já vinha sendo utilizada mais perto do gol, né? E a Debinha, que é uma jogadora que por muitos momentos antes da Olimpíada de Tóquio foi usada mais perto do gol, eu imaginava até que com a Marta sendo utilizada nessa função, a Pia fosse trazer a Debinha um pouco mais para o meio do campo. Mas com esse encaixe da Ari Borges e da Caroline ter sido tão efetivo para a seleção brasileira, e algumas circunstâncias, né, de atletas lesionadas, atletas que não puderam integrar a seleção por causa da Covid, a Pia acabou fazendo uso dessa dupla, Debinha e Marta. Eu concordo que nas oportunidades que essa dupla jogou junta, o encaixe não me agradou tanto, porque acho que são duas atletas que têm algumas características parecidas. Ambas gostam muito de estar onde a bola está, gostam de ocupar a faixa esquerda do campo, por exemplo. Então, eu acho que por questão de equilíbrio coletivo, seria mais interessante ter uma delas e uma atleta de outra característica, que talvez segure um pouco mais a bola ou que tenha uma imposição física um pouco maior com a defesa. Mas assim, para a gente começar também essa discussão, eu acho que além do contexto todo da seleção da Pia, mais ou menos a forma como joga que você expôs, outra coisa eu acho importante: as diferenças entre clube e seleção. Ter o tempo com a atleta no clube é algo muito diferente da seleção, porque a seleção, o tempo de encontro é apenas a data FIFA, e a data FIFA é um período muito curto, que varia às vezes de 9, 10, 12 dias, não é muito mais do que isso. Então é um período de tempo que as jogadoras têm um contato bastante curto entre si,
para ajustar, para ter entrosamento, para conseguir compreender o plano de jogo. E a comissão técnica também tem um tempo curto com essas atletas para observar mesmo dentro de campo, ver as características, ver como essas jogadoras reagem. E nesse pós-Olimpíada, a seleção brasileira está sofrendo com algumas ausências, né? Ora, algumas jogadoras lesionadas, atletas que vão muito bem num jogo. A gente vai até falar mais para frente de uma atleta que foi muito bem na primeira data FIFA, que foi a Nicole Heisler, e ela acabou lesionando posteriormente. Então não houve uma sequência de trabalho com ela, né, por causa da lesão. Aí temos, por exemplo, a Bia Zanerato, que também teve a Rafaele, mas como o nosso foco aqui hoje é mais o ataque, vamos focar na Bia, jogando na China, não pôde atender as convocações do segundo semestre de 2021 por causa da questão da Covid, dos protocolos de quarentena, e aí a primeira convocação de 2022 para o torneio da França, a Bia pega Covid, então também não pode atender. Então, assim, o ponto que eu quero chegar é, a Pia está fazendo testes, ela ainda precisa encontrar esse ataque, essa dupla de ataque, esse equilíbrio ofensivo da equipe, mas ela está sem ter sequência nas opções dela. Então, tudo isso acaba tornando a tarefa mais difícil, né? Exatamente. Então é isso, é uma equipe que joga de uma forma veloz, joga de uma forma agressiva, compete muito em campo. Não é uma equipe que por características das jogadoras se impõe fisicamente, mas também não consegue se sobressair nesse sentido, mas é uma equipe que compete em termos de ritmo, em termos de intensidade, da maneira que é possível, né? Tentando imprimir um ritmo alto em todos os jogos, principalmente nos jogos grandes, para incomodar os adversários, para tentar tirar os adversários da zona de conforto. Mas é uma equipe que faltam algumas peças aí talvez para Pia conseguir encaixar um jogo mais próximo do que ela considera ideal. Mas aí é lógico, né? Você comanda uma seleção de qualquer país, você vai ter que trabalhar com o material humano que tem. A gente tem jogadoras aí muito técnicas, de muito talento, mas o Brasil, principalmente no ataque, que é o tema de hoje, né? Acredito eu, é uma opinião minha, que já de algum tempo, que a gente tem uma dificuldade em formar centroavantes que consigam jogar de costas, né? Consigam trabalhar no pivô, trabalhar como uma Katoto consegue fazer, como uma Ellen White consegue fazer, como uma Khadija Shaw, jamaicana, consegue fazer. Jogadores que consigam trabalhar de costas, fixar as zagueiras, consigam fazer uma parede, consigam receber uma bola longa e reter essa bola no ataque por 2, 3 segundos até o time sair de trás, até acontecerem aproximações das companheiras. Então a gente tem jogadoras de ataque muito leves, no geral, ou jogadoras de um toque só. E aí a gente tem algumas exceções a essas características, mas que são jogadores que ainda assim, pelo menos na minha visão, não conseguem reter a bola no ataque da forma como eu descrevi há pouco. Então a gente vai começar aí elaborando essa dupla de ataque da seleção feminina, começando acho que pelo grande nome dos últimos anos em termos de atacante brasileira, né, Amanda, que é a Bia Zanerato, que é uma jogadora que, assim, aqui eu já começo a fincar a bandeirinha a Bia não é centroavante fixa, a Bia não é uma jogadora de referência, né? Às vezes em algumas transmissões a gente vê esse tipo de comentário, esse tipo de análise, eu discordo, respeito, mas discordo bastante. E até pelo porte físico dela, né, por ser uma jogadora grande, ela talvez traga essa sensação de ser uma jogadora que tem um jogo forte de costas. A Bia ela é muito boa em fazer o movimento de se movimentar para o centro do campo, fazer a zagueira adversária segui-la, né, arrastar a marcação e depois tentar atacar esse espaço que ela mesma gerou. Ela tem essa movimentação muito característica. É uma jogadora que de costas consegue trabalhar bem com toque, né? Consegue trabalhar em tabelas de um toque, tabelas rápidas, mas não é uma jogadora que quando recebe de costa retém essa bola, né, Amanda? Não é uma jogadora que consegue segurar essa bola no ataque dentro desse contexto que eu coloquei, né? Às vezes o time tá se defendendo por muito tempo, dá uma bola longa na centroavante para ela segurar essa bola no ataque, o time sai de trás,
ela não consegue ser essa jogadora, pelo menos nos grandes jogos da seleção, né? Exato, Thiago. A Bia é uma jogadora que acho que todo mundo se empolgou com o 2021, primeiro semestre, né, dela no Palmeiras, porque jogando aqui no Brasil a gente tem uma facilidade maior para acompanhá-la, né? A Bia que vinha jogando na China nos últimos anos, jogou muito tempo na Coreia, então são lugares mais difíceis para que a gente possa acompanhar partidas dela, e aqui no Brasil fica mais fácil, então conseguimos ter uma noção de tudo que a Bia pode fazer, de tudo que a Bia pode entregar. É uma jogadora que transita muito bem pelo campo de ataque. Então, ela fazer essa função de 9 mais fixa, como você citou aí, jogando mais de costa, isso acaba limitando ela, porque acaba perdendo aquilo que ela tem de melhor, que é, como você falou mesmo, puxar para o meio, para atrair uma zagueira e abrir um espaço que pode ser atacado, por exemplo, pelas pontas, pode ser atacado por uma meia que pisa na área, pode ser atacado pela própria Bia, fazendo um giro na defesa, né? E assim, no futebol brasileiro, a Bia hoje é uma das jogadoras que ela tem um físico muito interessante. Então ela consegue até segurar uma zaga, fixar uma zaga. Mas a gente precisa, falando de seleção, a gente precisa trazer esse nível de enfrentamento para o nível mundial, para o nível de zagas que a seleção brasileira encontra nos grandes palcos. Grandes palcos, eu digo, Olimpíada e Copa do Mundo. Lógico, os amistosos estão aí para a gente, ao longo do ciclo, ter uma noção do nível que estamos. Mas, assim, nesses grandes torneios, a seleção brasileira enfrentará aí as melhores atletas do mundo. E hoje, eu acho que a Bia Zanerato, fisicamente, em termos de imposição física, ela não consegue competir de costas, né, sustentando essa bola contra grandes zagas, contra grandes zagueiras, porque aí o nível para ela fica desigual. Então, é uma jogadora que na seleção brasileira, ela vai mesmo sair, movimentar, transitar pelo campo todo, né? Eu acho que isso é a melhor característica dela. Mas quando a gente fala de Bia Zanerato, fica toda aquela expectativa. Muito por isso que eu falei do que a gente viu de desempenho dela, de performance no Palmeiras em 2021. Ela foi talvez a jogadora mais dominante no território brasileiro no ano de 2021. O que ela fez foi algo que chamou muita atenção. Mas aí chega na Olimpíada, a expectativa de todo mundo lá no alto, logicamente, e a Bia não conseguiu levar esse desempenho dela de clube para a seleção. Então, agora, o que a gente precisa da Bia, né, nesse momento, é conseguir transformar isso, transformar esse desempenho de clube, que é um desempenho bom, que é um desempenho soberano, que ela leve isso para a seleção. Com essa ausência da Marta, vai surgir uma lacuna. A Bia é uma jogadora que tem condição, sim, de preencher essa lacuna, de ocupar, de chamar a responsabilidade. Mas aí ela vai precisar, para mim, de elevar o nível dela. Porque o nível, como eu disse, de enfrentamento aqui no Brasil é um nível diferente de enfrentamento que ela vai que ela vai ter nesses grandes palcos. Acho que agora, né, essa data FIFA de agora contra a Espanha vai ser um grande duelo e um grande teste para a Bia botar isso em prova. Então, vamos ver como ela vai reagir a essa responsabilidade. É isso, e é uma jogadora, assim, muito, muito, muito talentosa, né? A gente deposita ainda muita esperança nela. E provavelmente ela seria a jogadora mais uma jogadora a ser testada com a Marta nesse ataque, né? E aí com a lesão da Marta a gente vai, se essa experiência acontecer, né, se esse teste acontecer, vai ser bem em cima da Copa do Mundo, o que vai tirar tempo para elas até desenvolverem aí um entrosamento, né? Vai ter que ser muito, muito do
do que o jogo pedir, muito orgânico entre elas, não vai ter tanto tempo assim para testes, né? Com as duas jogadoras. Bom, falamos um pouquinho aí da Bia Zanerato, né? Que eu acho que vai ser a provável substituta imediata aí da Marta, pelo menos nesse início de fase sem a Marta. E eu queria agora trazer pro debate a Geise, né? A Geise, que é uma jogadora que talvez contradiga algumas coisas do que eu coloquei aqui, né? Porque é uma jogadora que tem um pouco mais de qualidade para fazer esse pivô de costas. A gente vê ela fazendo isso na Liga Espanhola, a gente não vê ela fazendo isso na seleção feminina, e aí a gente coloca, né, até pelo nível do grau de enfrentamento também, que geralmente a seleção tem de ser desafiada. Mas a Geise é uma jogadora que tem velocidade, que tem um bom contra um, que é física no sentido de ser forte, né? Ela é rápida e forte, então ela tem um combo bem interessante aí. E pelo menos em clube, vem numa temporada dos sonhos, né, Amanda? Uma temporada onde ela tá guardando muitos gols, fazendo gol de tudo que é jeito. Eu parei para ver todos os gols que ela fez na temporada esses dias, e ela fez gol de pé esquerdo, pé direito, de cabeça, com a ajuda da goleira, gols difíceis, gols fáceis, vem fazendo gol de tudo que é jeito, mas falta talvez transferir, né, esses gols do clube para a seleção também, né, Amanda? Sim, a Geise, ela vem talvez na melhor temporada da sua carreira, né? É uma das principais artilheiras da Europa nessa temporada 2021-2022, com números muito bons. E assim, a Geise é algo curioso, porque ela está há tanto tempo aí no cenário da seleção brasileira, há tantos anos, que às vezes a gente acha que a Geise é uma jogadora mais velha em termos de idade, mas ela completou recentemente 24 anos, então é uma jogadora muito jovem, é uma jogadora que eu acho que ainda está se desenvolvendo, né? Está lapidando alguns fundamentos, precisa melhorar muito. Eu acho que a Geise, ela tem um individual muito forte, e na seleção brasileira, eu acho que o que ela precisa é trazer esse individual do clube, que é muito forte, mas conseguir aliar isso a um coletivo, porque hoje a ideia de jogo da Pia na seleção brasileira é um jogo muito coletivo, é um jogo de muita contribuição, de compensação, é um jogo de aplicação, que a equipe precisa aplicar bastante sem a bola, e com a bola precisa fazer um jogo coletivo, lógico, sem perder a individualidade que o futebol brasileiro tem como característica, partir para cima e tal, mas que consiga aliar isso ao jogo coletivo, né? Consiga colocar todo mundo ali em condições, consiga envolver a galera toda. Eu acho que a Geise tem condições de fazer isso, mas precisa dar esse salto ainda coletivo. Você citou bem essa questão da imposição, da velocidade da Geise, e assim, em alguns gols que ela marca, isso fica evidente, né? O Madrid CFF, que é o time que a Geise joga, ele chegou a jogar no último final de semana contra o Barcelona, para localizar todo mundo. Nós estamos gravando esse episódio no dia 29 de março, né? Uma terça-feira, e o Madrid CFF enfrentou o Barcelona, acabou perdendo por 2-1, mas a Geise marcou o gol do Madrid, e foi um gol que ela consegue, numa jogada de contra-ataque, de transição, arrastar a defesa do Barcelona toda, leva Mapi-León, uma defesa que tinha também Irene Paredes, então ela joga contra grandes zagueiras do mundo e consegue vencer duelos, isso é muito importante. É uma atleta que alia bem essa condição física com essa velocidade, essa arrancada, para poder preencher espaço, para poder atacar espaço. Então isso é muito interessante, pensando também no estilo de jogo da seleção brasileira, que em muitos momentos, dependendo do adversário, gosta de atuar com base em transições, em ataques, gosta de jogadoras que ataquem espaços, então isso é importante para a Geise. Mas além desse fato coletivo que eu citei, que eu acho que é uma jogadora que precisa melhorar, eu trago também para a mesa a questão das tomadas de decisão.
E a tomada de decisão, ela é algo que tá ali, coladinho, aliada com a questão coletiva. Porque você precisa tomar a melhor decisão para o time, né? E nem sempre a melhor decisão para o time é você carregar a bola, é você conduzir olhando para a bola e chutar sem nem olhar. Às vezes você precisa ver o todo, e eu acho que a Geise precisa melhorar isso, escolher melhor as jogadas, né? Se é o momento do chute, se é o momento do passe, apurar a finalização. E eu destaco isso sobre a Geise, mas só para trazer para a seleção brasileira como um todo. Não é um problema só da Geise a questão da tomada de decisão. Eu acho que é um problema geral do Brasil, até do futebol brasileiro como um todo, né? Um problema, acho que a gente precisa evoluir ainda nesse quesito. Mas é uma jogadora que está vivendo um grandíssimo momento e só precisa conseguir traduzir um pouco mais isso, né, para a seleção brasileira. É isso. Queria trazer a Ludmilla pro papo. A Ludmilla, que é curioso, porque a Ludmilla atua na mesma liga que a Geise. A Ludmilla não tá numa fase tão boa essa temporada como estava na anterior, e lógico, não tá numa fase tão boa como a da Geise em clube, mas na seleção até hoje a Ludmilla sempre foi uma jogadora mais confiável, né? E a Ludmilla é uma jogadora que talvez não faça também essa parede pela seleção feminina, né? Não consiga fazer esse pivô, essas jogadas de pivô, mas é uma jogadora que talvez seja a jogadora mais rápida que a gente tem como opção de ataque hoje, né? Ela é realmente uma velocista, né? Ela é uma ex-velocista, ela até fez atletismo por um tempo, antes de entrar no futebol de vez, né? E se tornar a jogadora que se tornou. Mas ela é uma jogadora que tem uma explosão fantástica, uma jogadora muito difícil de ser parada, e por seleção é uma jogadora que entregou muito mais do que a Geise até hoje, né? Me parece que é uma opção para a seleção mais confiável, né? Não, talvez a Geise ganhe na disputa aí pela temporada melhor que ela faz, né? A gente analisando que as duas disputam uma mesma vaga ali na seleção, que seria uma vaga de a principal opção de velocidade, a principal jogadora de segundo tempo, digamos assim, né, para a seleção feminina, talvez tentar mudar um cenário, talvez tentar botar fogo num jogo em que precisa buscar a vitória. A Ludmilla hoje é uma jogadora que passa mais confiança nesse sentido, que passa mais até desempenho na seleção, mas em clube a temporada dela não passa nem perto da temporada da Geise, né, Amanda? Exato. A Ludmilla joga no Atlético de Madrid, também na Liga Espanhola, né, assim como a Geise, e sempre foi aí peça-chave da equipe do Atlético de Madrid, mas nessa temporada está acontecendo algo um pouco diferente, né, uma temporada mais irregular da Lud, que acabou começando num ritmo mais lento. Ela vem transitando entre banco, titularidade, então ela não está conseguindo ser tão dominante na equipe quanto em anos anteriores, mas na seleção você até traz essa questão de um desempenho melhor, né, da Lud em relação à Geise. Eu acho que isso explica um pouco também pelo fato da Ludmilla conseguir ser uma jogadora um pouco mais coletiva do que a Geise na seleção. Ela tem tido mais sucesso nesse ponto. Então, isso a coloca num nível de desempenho melhor. Mas concordo com você, são duas jogadoras que disputam uma vaga, né? Os elencos para as grandes competições são elencos mais curtos. Provavelmente a gente terá elenco de 23 jogadoras, talvez de 26, caso a FIFA, a Conmebol, nas suas competições adotem esse aumento por causa da questão da Covid e tal. Mas vejo Geise e Ludmilla competindo pela mesma vaga por causa dessas características, jogadoras de velocidade que aliam boa imposição física, então conseguem arrastar. As duas conseguem fazer boa pressão sem a bola, né, na zaga adversária, e isso é algo que a Pia
pede muito, né? A seleção brasileira, ela começa a defender na sua linha de ataque, a defesa começa na linha de ataque. Não pode existir passividade, não pode ter, tem que ter concentração o tempo todo, incomodando a portadora da bola. Tanto a Ludmilla quanto a Geise conseguem fazer esse tipo, mas eu acho que hoje a Lud é uma jogadora que nesses últimos tempos ela conseguiu aliar mais essas características à coletividade da seleção. E a Lud é uma jogadora que eu vejo muita gente propondo, né, que ela jogue como ponta, até entendo pelas características que ela tem, principalmente pela velocidade, né, ela é uma jogadora muito, muito rápida, mas eu olho para Ludmilla e não gosto dela como opção de ponta. Eu acho que, dependendo do contexto, ela pode até se encaixar, mas oficializar ela ali como uma extrema direita ou uma extrema esquerda, eu não gosto, porque acho que para ela falta um pouco dessa tomada de decisão do ponta, né? De chegar no fundo e cruzar para trás, apesar dela fazer isso na seleção com frequência, mas como ponta ela seria uma jogadora que teria que ter um passe melhor, teria que ter 1 contra 1 melhor, não só aquele 1 contra 1 de jogar na frente e ganhar em velocidade, mas 1 contra 1 de poder esconder a bola também, de chamar pro drible e driblar para dentro, não só para fora, finalizar de fora da área, que eu acho que é algo que ela não consegue fazer tão bem hoje. Então eu prefiro ela como uma 9 móvel, porque ela, como 9 móvel, ela pode acelerar para ambas as pontas do campo, né, e correr em diagonal e atacar as costas de zagueiras, de laterais em velocidade, sem estar vindo da ponta para dentro. Porque ela até não tem, até porque para mim ela não tem essas características de ponta, né, de uma ponta do mais alto nível, não tem essa questão da imprevisibilidade, né, ela é uma jogadora muito rápida, mas você sabe o que a Ludmilla vai fazer, né, ela vai botar na frente e vai te atropelar na velocidade, então às vezes em situações de dobra, de marcação, ela não consiga ter tanta vantagem, às vezes numa situação onde peça um passe por dentro, talvez ela não consiga ter essa facilidade e tente sempre fazer uma jogada muito parecida toda vez, e aí vai se tornar uma jogadora muito previsível para o adversário. Acho que a gente já viu isso algumas vezes acontecendo, principalmente na era Vadão, né, ela jogava até com uma certa frequência como ponta, mas nunca, pelo menos na seleção, nunca me convenceu ser uma jogadora ali confiável. Eu acho ela muito mais confiável como uma centroavante de mobilidade, uma centroavante que vai atacar os espaços em velocidade. Bom, falamos aí de 2 opções de jogadoras com características muito próximas, né? A Geise com um pouco mais de drible, um pouco mais de um jogo de costas, e a Ludmilla mais rápida, um pouco mais assertiva na seleção, um pouco mais confiável. E aí temos a opção da Adriana, né? Que o torcedor corintiano vai puxar pela memória e vai perceber que ela joga muitas vezes por dentro, né? No time do Arthur, numa dupla de ataque. O Arthur gosta muito dessa mobilidade da dupla de ataque, né? E ela é uma jogadora que consegue fazer também essa pressão alta, consegue finalizar forte em gol, né? Seja de dentro da área ou seja de fora da área. Ela tem essa finalização de fora da área que chama bastante atenção. Tem o drible, tem a velocidade, mas tem o problema da Adriana talvez na seleção seja a falta de sequência, né? Sempre que um torneio grande se aproxima, ela se lesiona. Uma jogadora que tem esse azar aí na carreira, né? Já perdeu 2 grandes competições onde ela chegava cotada para ser titular até. Mas é uma jogadora que na seleção já mostrou, né? Já mostrou, Amanda, que tem garrafa vazia para vender, digamos assim. E talvez seja uma opção para atacar espaço, uma opção de velocidade. Uma jogadora que em grandes jogos, pelo menos eu não sinto ela se escondendo do jogo. Ela tenta mostrar algo, ela tenta encarar o jogo no tom que o jogo pede. É uma jogadora que realmente, se tivesse uma sequência maior na seleção, talvez fosse uma peça confiável aí até para brigar por posição de titular nesse ataque, né, Amanda? Exatamente. A questão física da Adriana realmente a persegue, né, na seleção. Porque, como você falou, vai chegando a competição, a Adriana lá estourando no clube, estourando na seleção, expectativa criada, infelizmente uma lesão que a tira da competição. Recentemente tivemos a Olimpíada de Tóquio e a Adriana era uma das jogadoras que estava em bom momento.
né, que conseguia desempenhar bem pelo clube e mostrar bons sinais pela seleção, chegando realmente a ser cogitada ali como titular, e aí lesionou, ficou de fora da Olimpíada. Então isso foi muito ruim para ela, muito ruim também porque acaba perdendo um pouco de ritmo nesse pós-Olimpíada. Mas para falar um pouco dessas características, de todas essas peças que a gente citou aqui até o momento, de possibilidade, né, para preencher esse ataque, eu acho que a Adriana é aquela que traz um quê de versatilidade. É uma jogadora que ela pode atuar como atacante, né, nessa dupla de ataque. É uma jogadora que pode fazer a ponta, essa meia aberta, e é uma jogadora que a Pia já testou até como uma meio-campista interior, que é algo que às vezes a gente pode até estranhar. Eu acho que todo mundo estranhou quando isso aconteceu. A Pia utilizou a Adriana, sim, na She Believes Cup de 2021, mas mostra a versatilidade da jogadora. É uma jogadora que tem boa capacidade de adaptação, é uma atleta que ela é muito aplicada sem a bola, então ela te oferece essa atenção na marcação, taticamente se posiciona bem, e assim, independente da função que ela estiver exercendo em campo, é uma jogadora que busca se adaptar, e eu acho que isso é muito importante para a seleção, porque às vezes você vai precisar de fazer uma improvisação em algum momento do jogo, e a Adriana te traz isso. Tem boa capacidade de decisão, tanto ali perto da área, em chutes tal, quanto em passes, né? Então ela te oferece isso, e eu acho isso muito importante pensando em seleção brasileira. Acredito que essa continuidade, ter essa sequência maior, é o que vai pegar para a Adriana na seleção, porque nesse momento, com a ausência da Marta, por exemplo, a seleção brasileira vai precisar de alguém que chame aí a responsabilidade. E você ter uma jogadora que tem uma frequência maior de jogo, que tem um equilíbrio maior, se a Adriana conseguir ser essa peça, vai ser fundamental para a Pia, porque traz um leque de opções. É uma jogadora que, por exemplo, essa versatilidade citada, né, que ela pode jogar em alguns setores diferentes do campo, isso faz com que dentro de uma própria partida possa haver uma variação tática, né, uma troca, dependendo dela com outra jogadora, para mexer uma zaga adversária, para tentar criar um espaço. Então, isso é uma característica interessante que a Adriana traz. Gabi Nunes, convocada aí mais uma vez para a seleção principal. Mas, Amanda, não é aquela Gabi Nunes que a gente está acostumado a ver no Corinthians, né? Que era uma atacante muito móvel, não é uma jogadora que faz parede também, como a gente citou aqui, essa falta, né, de jogadoras selecionáveis que consigam trabalhar de costas, né, consigam fazer esse pivô. Ela é uma jogadora também que trabalha em tabelas de passes de primeira. Quando ela trabalha de costas, geralmente não é segurando a zagueira, né, da adversária, em passes de primeira. Mas a Gabi Nunes hoje, a Gabi Nunes do Madrid CFF, é uma jogadora que atua atrás da 9, né? Ela não é a 9 do time, ela é mais próxima do que é a Marta mesmo, né? Ela é mais uma 10 hoje, uma jogadora que, lógico, vai pisar na área, vai finalizar com frequência, mas é uma jogadora que está mais encarregada da última fase de construção do ataque ali, né? Não é uma jogadora que é o alvo do time para receber esse último passe e finalizar. E aí na seleção, como é que você imagina a Gabi Nunes aí no encaixe, num teste aí numa dupla de ataque? Como que você acha que ela pode render? O que você acha que ela pode trazer para a seleção feminina, Amanda? Bom, a Gabi Nunes recebeu uma primeira oportunidade com a Pia no torneio de Manaus, né, no final de 2021. Conseguiu marcar gol, eu acho que ela mostrou alguns sinais interessantes. Por mais que ela não seja essa 9 que você até citou no começo do episódio, dessa dificuldade da seleção brasileira, né? Não só da seleção brasileira, de termos no Brasil jogadoras aí de nível mundial que consigam fazer essa função de 9 mais fixa, jogando de costas. Eu acho que a Gabi ela tem uma boa noção do setor ali perto da área. É uma jogadora inteligente.
ela se posiciona bem para trazer opções de associação. A seleção brasileira joga com dupla de ataque. Nesse modelo de jogo, eu vejo as possibilidades de associações. Eu digo associações assim: você se aproximar de uma companheira, você se colocar numa linha de passe, oferecendo uma tabela, por exemplo, puxando uma marcação, por exemplo. Eu vejo isso como fundamental nesse formato de dupla de ataque. Para você se associar com a sua companheira de ataque, para você se associar com a jogadora que está aberta ou com a lateral, para você trazer oportunidade de jogo para meio-campista que ataca mais, que pisa mais na área. E eu acho que a Gabi Nunes, ela tem um senso de inteligência espacial importante para isso. Esse fato de você ter citado que ela vem jogando no clube mais ali atrás de uma 9, isso é interessante porque mostra aí uma versatilidade dela que pode a colocar em condições de fazer dupla com vários atletas aí, dessas citadas. Por exemplo, ela pode fazer dupla com uma Debinha, ficando um pouco mais perto da área, já que a Debinha é uma jogadora que sai mais. Ela pode fazer dupla com a Geise, reeditando aí a dupla no Madrid CFF, com a Geise atacando um pouco mais os espaços nas costas da zaga e a Gabi Nunes puxando mais para fazer a entrelinha. Pode fazer uma dupla com a Bia Zanerato, com as duas revezando quem vai ficar mais perto da área, hora uma, a outra puxa mais para a entrelinha, movimenta mais. Então eu acho que é um tipo de versatilidade que dá à Pia opções, e isso é muito importante. Mas é aquilo que eu também citei, nós temos convocações com atletas diferentes, então o que precisamos nesse momento é de teste, é de tempo para testar, é de tempo para a Pia ver se quem vai encaixar com quem consegue potencializar melhor a equipe coletivamente. Bom, vamos trazer agora para o debate a Nicole Raisla, que é uma jogadora que, apesar de muito verde, muito jovem, ela trouxe essas características que a gente cita, né, no começo do episódio, Amanda, de conseguir fazer esse pivô de costas, de conseguir reter essa bola, de conseguir ser uma jogadora que compensa muito as debilidades da parceira, principalmente fisicamente, né? Mas é uma jogadora muito inteligente, que bate bem na bola, e até uma das jogadoras que assume a responsabilidade das bolas paradas na seleção feminina, quando foi convocada, né? Mas é uma jogadora que sofreu uma lesão ligamentar também, ficou um bom tempo afastada. A gente fica aí, né, para aguardar o retorno dela à seleção principal, mas é uma jogadora que, apesar das amostragens serem poucas, mostrou coisas muito boas, né, Amanda? E mostrou que pode ser uma solução, pelo menos a médio e longo prazo aí, para essa falta de características de retenção de bola no ataque, digamos assim, né? A Nicole, uma jogadora muito jovem também, né? Atua no Benfica, recém completou 22 anos. E assim, é uma atleta que recebeu a convocação, recebeu algumas convocações durante a era Pia pré-Olimpíada, né? Mas recebe aí a convocação na primeira lista pós-Tóquio e encaixa muito bem com a Marta na dupla de ataque, porque a conversa era: Marta agora na linha de ataque, mais avançada no campo, quem será a dupla da Marta, né? Pia faz alguns testes e o mais interessante de todos, em termos de encaixe, de associação, de combinar características, na minha opinião, foi a Nicole, porque é essa jogadora que consegue, lógico, ainda verde, ainda precisa lapidar esses fundamentos, mas consegue sustentar mais um jogo de costas e que tem também habilidade para atacar os espaços, tem uma velocidade ok, consegue dar bons passes, porque ela pega muito bem na bola, chuta bem de fora da área. Então isso é importante, porque são características que mostram que é uma jogadora que, desenvolvendo, maturando e lapidando tudo isso, pode se tornar, assim, uma atacante completa, né? Mas infelizmente, essa lesão sofrida, né, ligamento cruzado anterior também pela Nicole,
acabou travando esse desenvolvimento dela no clube e também na seleção. Uma informação da nossa parceira aqui de Planeta Futebol Feminino, Thaís Viviane, ela citou que a Nicole parece que está treinando com bola já. Então isso é uma notícia animadora. Não sei se estará apta, por exemplo, para uma Copa América em julho, mas é uma notícia importante que mostra que provavelmente no começo da temporada europeia, né, ali no meio do ano, agosto, a Nicole já voltará. Então isso a coloca aí pelo menos nos planos, a meu ver, da seleção brasileira para o segundo semestre. Mas o interessante da Nicole é isso, ela consegue sustentar mais esse jogo de costas do que as outras peças nossas. Então ela traz uma característica diferente pro combo da seleção, né? Se conseguir aprimorar isso, vai ser uma peça importantíssima para a Pia em termos de elenco. Exato. Vamos lá agora para debater um pouquinho sobre a Giovana Queiroz, como sendo essa possibilidade. Eu entendo a questão da Giovana Queiroz, eu acho que ela é uma jogadora também para o futuro, né? Apesar de ser uma jogadora muito precoce, apesar de ser uma jogadora que, para a idade dela, traz alguns atributos assim, bem interessantes. É uma jogadora que se mostra decisiva em alguns jogos do clube, né? Fez gols aí em todos os campeonatos que disputou nessa temporada. Não é uma jogadora pronta, na minha opinião, para assumir a titularidade da seleção ainda, mas hoje eu olho para ela e eu entendo o poder do investimento, né, que a CBF, que a Pia faz em cima dessa jogadora, porque é uma jogadora que realmente daqui 2-3 anos pode ser um pilar importante aí desse ataque. E aí quando a gente fala que a Nicole Heisler é uma jogadora verde, talvez na fase final de maturação aí, né, como atleta adulta, mas, apesar de todo o talento que ela tem, a Giovana é ainda mais verde, né, Amanda? Sim, enquanto a Nicole completou recentemente 22 anos, a Gil tem 18 anos, né? Então é uma atleta aí que está passando por seu começo de carreira, né? Começando a galgar o seu caminho no mundo do futebol, e está sendo muito interessante observar a evolução da Gil, né? Nessa temporada 2021-2022, ela foi emprestada para o Levante, ela que pertence ao Barcelona, e esse empréstimo fez muito bem a ela, porque tá fazendo florescer mais o seu futebol. Ela, como você citou mesmo, marcando gols em todas as competições que disputou. Lembrando que o Levante chegou a disputar a fase inicial da Champions League, então a Gil marcou gol em Champions League. Consegue ser uma jogadora que, jogando perto do gol, ela está sendo decisiva. Deixa seu golzinho. E os gols dela, para quem tiver curiosidade e for observar depois no YouTube e tal, são gols de finalizações muito boas, muito interessantes, para uma jogadora tão jovem como a Gil, né, 18 anos apenas. Mas é o que você falou, é uma atleta que hoje o projeto para a Gil é de médio e longo prazo. Não precisa ter paciência, porque vai oscilar e é super natural, né, nessa idade, mas mostra um teto muito alto para evoluir, que já está começando nessa temporada. É uma jogadora que consegue fazer um jogo sem a bola e um jogo coletivo muito interessante. Ela ajuda na marcação, tem uma boa pressão, né, na portadora da bola, e como falei, cheguei a falar, né, sobre Geise, sobre Ludmilla. A Gil é uma jogadora que consegue fazer isso também. Lógico, é um fundamento que ela ainda precisa lapidar, mas já mostra que vai ter sucesso nisso na carreira. É uma atleta que ataca muito bem espaços, ela tem uma boa velocidade de arrancada sem a bola e com a bola. Então, a partir do momento que ela pega uma velocidade ali, ela consegue pôr na frente e arrancar. Então é uma coisa que, como eu disse, a seleção brasileira aposta muito em transições ofensivas velozes, em contra-ataques. No torneio da França, se não me engano, na partida contra a Holanda, a Gil consegue uma expulsão, eu acho que foi da lateral esquerda, Merel Van Dongen, e foi numa jogada dessa forma. Ela põe a bola para frente e lança no contra-ataque, e é muito difícil de pegá-la.
Então são características que eu acho que casam com o estilo da seleção brasileira, mas precisa ter muita paciência mesmo com esse desenvolvimento dela. É uma atleta muito jovem, é uma atleta que está começando mesmo a maturar os fundamentos, questão corporal está crescendo ainda, em posição e tal, então precisamos ter essa paciência, mas a Pia está com o olho clínico nela, então ela está dentro do grupo e faz parte dessas disputas aí em vagas no ataque. Bom, a gente trouxe a Duda para o debate, mas não foi do nada, né? A Duda é uma jogadora que já atuou assim na carreira mais avançada. Hoje, no Flamengo, ela é vista como uma camisa 10, né? Talvez algo próximo de uma segunda atacante, mas acho que ela é mais vista como uma camisa 10, até pela dinâmica dela em campo, dos jogos que a gente já viu, né? Uma jogadora que circula muito pelo campo, vem carimbar muita bola, até no pé das zagueiras, mas vem dialogar muito com as volantes. Mas a gente já viu uma amostragem da Duda, por exemplo, por seleção atuando aberta, né, como uma ponta em Tóquio, e no São Paulo a gente já viu uma amostragem dela atuando mais próxima do gol como uma atacante mesmo. E aí a Duda é uma jogadora que traz muita força física, muita velocidade, ela tem uma qualidade técnica interessante, talvez nas decisões ela precise ainda melhorar um pouco, mas é uma jogadora que apesar da Duda apostar muito nela como uma interior, né, como uma opção para Luana e Angelina, até concorrendo a vaga aí pela titularidade nesse meio campo, é uma jogadora que não dá para descartar, né, Amanda, como uma opção de ataque, até pelo que ela já mostrou no recorte que a gente viu dela no São Paulo, né? Exato, eu não descartaria. Eu acho que essa lesão da Marta é uma lesão muito triste, mas abre essa vaga na seleção no ataque. Então a Pia, com a volta da Luana, por exemplo, que estava lesionada, e essa dupla Angelina e Luana, talvez a Duda possa ser utilizada em outra função. Né, a Pia vem fazendo, né, no caso, esse experimento com a Duda ali como uma meio-campista interior, para buscar uma imposição física. É uma jogadora que tem bom porte corporal, boa altura, mas é uma atleta que defensivamente ela ainda não tem as características necessárias para o setor. Ela trabalha melhor com mais liberdade para atacar. Então, é uma atleta, sim, que eu acho que pode, em algum momento, receber algum teste. Eu acho isso válido. No São Paulo, os melhores momentos da Duda, para mim, foram jogando perto do gol. Era até curioso, porque em momentos de 2021, o Lucas Pessinato, treinador do São Paulo, utilizou a Duda mais ou menos como a Pia vem utilizando a atleta, né, na seleção brasileira, nesses últimos jogos, como meio-campista interior. E ela não rendia tão bem, chegou a parar no banco. E quando saía do banco e entrava mais avançada, mais perto da área, a Duda sempre entrava fazendo barulho nos jogos, marcando gols. Então, acho que é uma atleta que tem boa capacidade ali para encaixar, atacar espaço, entrar na área, tem boa finalização de fora. Então, acho que um teste para ela seria válido, visto que estamos aí na busca, né, da melhor dupla de ataque. Exatamente. E aí, dentro desse 4-4-2, eu queria trazer aqui uma possibilidade, né, de teste aí, até porque, pelo menos é uma visão minha, assim, eu vejo a Ari Borges uma jogadora que eu prefiro ela atuando até na entrelinha. Acho que é uma jogadora que com a saída da Zanerato na temporada passada, e apesar da queda de desempenho do Palmeiras, como um todo, né, como coletivamente caiu de desempenho, ela é uma jogadora que me mostrou muita qualidade flutuando nessa entrelinha, uma jogadora que pensa rápido, que age rápido, uma jogadora realmente joga num ritmo bem interessante, e aí eu vejo ela como essa possibilidade aí de atuar numa dupla de ataque, mas sendo ela a principal jogadora a flutuar, né, a fazer o que a Marta fazia por característica, né, flutuar na entrelinha, tentar receber essa bola e já pifar um passe mais diagonal, um passe mais profundo, e fazendo uma dupla aí com talvez a Bia, principalmente, né, acho que a Bia é quem encaixaria melhor com ela, mas talvez uma Geise, talvez uma Ludmilla, uma Adriana,
Vejo características nela para atuar por ali. Queria saber a sua opinião, Amanda. Bom, aqui estamos citando opções de testes para Pia. E eu acho válido esse teste também que você cita. A Ari Borges é uma jogadora que eu acho que nesse último ano deu um salto em vários termos. Um salto técnico, um salto tático, um salto de leitura mesmo. É uma atleta que realmente virou a chavinha. E muito inteligente. A Pia está observando isso. A Pia sempre destaca a Ari Borges nas suas coletivas, então isso é importante. E isso a faz ser, para mim, peça possível para testes de variações na seleção brasileira. Por exemplo, tendo a Ari Borges mais por dentro, como você falou, flutuando aí atrás de uma outra atacante, abre a possibilidade da Pia testar a Duda como meia aberta, como aconteceu na Olimpíada. Da Pia testar a Debinha, por exemplo, mais recuada, auxiliando a armação da seleção. Então isso faz parte de variações. A Adriana é outra que pode atuar aberta também, caso a Ari Borges, em momentos, passe a flutuar, passe a atuar mais avançada. Hoje, eu acho que a Pia não será a primeira mexida. Eu acho que Caroline e Ari Borges abertas foram duas jogadoras que foram descobertas da treinadora e eu acho que inicialmente ela não mexerá nessas peças. Mas teremos aí pela frente, em julho e em junho também, porque começa em junho o período de treinos, a Copa América. A seleção brasileira vai ter o seu maior período durante a era Pia reunida. Então é um tempo de ouro que a Pia Sundhage vai ter, que ela não teve em nenhum momento. Nesse tempo, ela vai poder treinar variação de esquema, treinar variação de posição das atletas, coisas que talvez não precisam ser utilizadas logo de cara, mas dependendo do adversário, dependendo da situação da partida, isso a gente pode ver em algum jogo. Então, esse período de treinamento vai ser importante para isso, né? Porque a formação da seleção brasileira, 11 jogadoras, a gente pode tirar vários sistemas e várias posições, porque ao longo desse episódio, é o que a gente está falando, temos atletas versáteis que conseguem ocupar mais de uma função em campo. Então, sim, a Ari Borges, em algum momento, flutuando pelo centro, é algo que a gente pode ver como teste. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre talvez para mim o grande entrave aí do 4-3-3, né? É um sistema que a gente ouve muito a mídia falando que a Pia poderia jogar mais no 4-3-3, podia fazer mais testes. Eu já vi algumas variações do Brasil jogando dessa maneira, mas realmente nunca foi algo assim de começar o jogo nesse sistema, terminar, jogar 2-3 jogos seguidos com esse sistema sendo o sistema mais utilizado. Realmente foram poucas amostragens no 4-3-3, mas aí eu trago a minha opinião e depois passo a bola para a Amanda até dar o pitaco dela sobre isso. Tudo isso que a gente debateu hoje aqui sobre essas opções de ataque, a gente percebe que no geral, né, eu acho que tirando a Nicole Heisler hoje, que é essa jogadora aí dentro desse radar da seleção feminina hoje para as posições de ataque, nós não temos uma jogadora que consiga atuar isolada no ataque, né? Quando você atua num 4-3-3, essa atacante central, ela não atua em dupla e ela fica um pouco mais desconectada do restante do time. Então ela depende muito de ser acionada, e quando ela é acionada pontualmente, ela precisa conseguir ser uma jogadora muito mais próxima do que uma jogadora completa, né? Precisa ter esse controle do jogo de costas, né? Precisa ser essa jogadora que se receber a bola num contra um de costas para a zagueira, consiga gerar um incômodo, consiga tirar o time de trás. E eu vejo que a gente tem muitas camisas 9 de mobilidade, mas não são jogadoras que com características sejam jogadoras tão completas assim, que consigam ter todas as características de uma 9, como por exemplo a Sanker, que apesar de não ser uma jogadora muito grande, tem um jogo de costas muito forte, é uma jogadora forte no jogo aéreo, uma Katoto,
Uma Ellen White que a gente deu exemplo aqui, não é uma jogadora veloz, mas consegue jogar sozinha de costas, centralizar o jogo nela, consegue ser até decisiva, ser uma jogadora que incomoda, que briga com zagueira, que pressiona saída de bola, enfim. Eu não vejo hoje, com exceção da Nicole, que como eu falo, para mim ainda é uma jogadora que tá verde, mas acho que pode se tornar essa 9 completa, né? Aí eu não tô dizendo se vai ser melhor que X ou que Y, mas em termos de características é uma jogadora que vai ter um leque de opções individuais para ela ali muito maior do que as outras. Com exceção da Nicole, eu não vejo na Bia, por exemplo, todas essas características reunidas, não vejo na Geise, apesar de ser uma jogadora numa última fase muito talentosa, enfim. Como que você analisa aí esse encaixe para um 4-3-3, Amanda? Lógico, dentro do contexto de como a seleção joga, mas também analisando o perfil dessa nossa camisa 9 brasileira. No 4-3-3, a gente teria, como você citou aí, essa atacante centralizada e mais, vamos dizer assim, só, né, no centro do ataque. E como citei aqui anteriormente, o nível de enfrentamento que a seleção brasileira terá no cenário mundial é de duplas muito fortes, de duplas de zaga, né, muito fortes, de boa imposição física. Então, pelo fato da gente não ter essa jogadora, como você falou, que consegue sustentar esse jogo de costas, que consegue segurar uma bola para esperar o time vir para o ataque, por exemplo, uma jogadora lá da defesa dá um lançamento, dá um chutão, essa centroavante vai ter que buscar espaço, vai ter que disputar essa bola, vai ter que segurar essa bola para esperar o time subir para o ataque. Hoje nós não temos uma jogadora que consegue fazer isso no nível mundial, então dificultaria o nosso sistema de jogo. Eu acho que além desse problema dessa centroavante, nós temos outro problema que dificulta esse 4-3-3. Se for um sistema para a gente jogar com uma primeira volante, eu acho que hoje a seleção brasileira não tem uma jogadora disponível no nível mundial para atuar como uma primeira volante que consiga varrer espaços. Varrer espaço, eu digo, que consiga defender grandes territórios, consiga fazer compensação nas pontas, nas laterais, ao mesmo tempo que segure uma marcadora. Vou dar um exemplo de algumas atletas que fazem isso no futebol mundial. Queen, pelo Canadá, Julie Ertz, pelos Estados Unidos. Então, assim, é o tipo de atleta que hoje a seleção brasileira não tem para fazer essa função. Então, além de não termos aí uma camisa 9 que consiga jogar mais fixa, sustentar o jogo, acho que esse formato também é difícil por causa dessa primeira volante. Eu acho que tanto a Angelina quanto a Luana jogam melhor em dupla ou num sistema 4-3-3, mas na segunda linha de meio-campistas, né, como segundas meio-campistas, que é como a Angelina vem jogando, por exemplo, no OL Reign. Eu acho que ela tem mais sucesso dessa forma. E aí, só para fechar essa questão do 4-3-3, uma possibilidade, né, para atuar dessa forma, talvez seria uma formação com uma falsa 9, porque já que a seleção brasileira não tem essa atleta para jogar mais de costas, segurando a defesa, talvez testar uma falsa 9. Mas aí é uma formação que demanda treino, demanda adaptação da atleta que será a falsa 9 e demanda adaptação ao esquema das outras atletas, as que funcionarão como meio-campistas e as que funcionarão como pontas, porque o sistema de falso 9, na minha visão, ele precisa de associações perfeitas, para que a jogadora que está como essa falsa 9, né, nessa função, consiga liberar espaço, puxar marcação para que outras infiltrem. E hoje, na seleção brasileira, se a gente observar as nossas opções que têm sido testadas, as nossas opções de elenco aí disponíveis, nenhuma delas atua ou atuou recentemente em seus clubes nessa função. Então seria também um teste mais difícil, né? É uma coisa que a treinadora Pia pode pensar, mas não acho que seria a nossa melhor solução para o momento. Exato, é legal você trazer essa questão
da falsa 9, porque, pelo menos a minha forma de ver, né, falsa 9, ela existe quando a equipe está num 4-3-3 e você tem, né, uma meia ou uma atacante muito móvel, muito criativa, muito que é muito mais armadora do que realmente uma jogadora de finalização nessa posição mais avançada do campo. Então, a ideia do falso 9 é você tem um craque do time, né, o camisa 10, entre aspas, descansando, sem bola, e quando o time tem a bola, esse jogador vem circular no meio campo, é mais uma jogadora a trabalhar por dentro no campo, flutuando bastante, mas a trabalhar pela faixa central, e aí você tira a referência do adversário, né, principalmente das zagueiras adversárias, de quem é a centroavante, né? As zagueiras vão ficar ali protegendo o espaço, protegendo a entrada da área, mas sem a referência de quem é atacante. E aí a tendência é de quando esse exercício da falsa 9 é bem feito, né, no time, as zagueiras ficam sem referência, e sempre que o adversário chega, ele chega de frente em condição de finalização, né? Não vai ter uma jogadora ali que vai receber de costas a bola e a zagueira vai conseguir fazer o movimento ali de antecipar ou de evitar que ela gire. Essa jogadora sempre vai entrar em velocidade ou vai entrar conduzindo a bola. Como você falou, Amanda, demanda muito treino, não é algo fácil de se fazer, precisa de um meio campo, como você citou, com essa peça, com essa camisa 5, que também teria que ser uma camisa 5 muito completa, né? Porque vai ser uma jogadora que vai limpar, varrer esse espaço sem bola, mas vai ser uma jogadora que com a bola vai ter que ajudar a organizar o time desde trás, que fisicamente vai ter que se impor, vai ter que jogar num ritmo alto, né, num ritmo intenso de jogo, e acho que é até uma pauta aí para os nossos próximos episódios, debater qual que é o DNA dessa nossa camisa 5 brasileira aí, e completando aí sobre as características dessas meio-campistas, precisa ter duas interiores um pouco mais avançadas à frente dessa camisa 5, duas interiores que pisem incessantemente na área, né? Jogadoras que porque a partir do momento que você não tem essa 9 preenchendo aquele espaço da área, você precisa compensar de alguma maneira. E você vai compensar com as infiltrações das pontas e com as infiltrações das meio-campistas. Então, esse espaço não pode estar vago, né? Tem que ter uma movimentação constante de alguém sempre infiltrando ali, mais de uma jogadora, se possível, sempre infiltrando e gerando essa indecisão na última linha adversária, principalmente. E outro ponto, quando você trabalha com uma falsa 9, geralmente as melhores situações de finalização vão cair no pé das pontas. Então você precisa de pontas que finalizem bem em gol, né? Porque as melhores bolas do jogo vão cair no pé dessas jogadoras. Então não adianta serem pontas características, pontas que tem drible, que tem velocidade, que conseguem fazer fundo. Essas jogadoras vão ter a bola do jogo algumas vezes durante o jogo, então elas precisam punir, precisam converter essas oportunidades que vão com certeza surgir com esse trabalho de uma falsa 9 sendo bem feito num 4-3-3 possível aí, com pia, sem pia, seja lá com quem esteja treinando a seleção brasileira hoje ou no futuro. Mas acho que é isso, Amanda. Queria agradecer sua presença aí. Queria que você falasse um pouquinho também do seu projeto aí na Cara do Gol, que saiu até o segundo episódio, e desse suas considerações finais aí. Bom, Thiago, eu que agradeço, né? Sempre muito prazeroso bater esse tipo de papo aí com você, sobre seleção brasileira. Por mais que nessa oportunidade tenha sido a partir de uma condição triste, né, que foi essa lesão grave da Marta. Mas aí, falando um pouco sobre o meu projeto, Na Cara do Gol, um podcast do Planeta Futebol Feminino voltado para o futebol estadunidense. Então lá eu falo muito sobre seleção dos Estados Unidos e sobre a NWSL.
para quem tiver interesse aí, os episódios Na Cara do Gol estão em todos os agregadores do De Primeira, do Planeta Futebol Feminino, e também temos lá no Twitter um perfil @Na Cara do Gol. A grafia de gol é GOAL, então Na Cara do Gol tudo junto, GOAL, né? E lá no Twitter eu faço cobertura de algumas partidas da NWSL e da Seleção dos Estados Unidos em tempo real, trago algumas análises, esquemas de jogo, né? Estamos aí no começo da temporada de clubes e já teci minhas primeiras opiniões sobre como fica o cenário do Orlando Pride, que é o time da Marta, sem a rainha aí para essa temporada, para esse fim, né, de temporada 2022. Então, para quem quiser conferir, tô lá na minha rede pessoal do Twitter também, quem quiser me seguir, tô no @AmandaVSilva. E sobre a seleção brasileira, só lembrando, teremos amistosos em data FIFA no inicinho de abril. A seleção brasileira enfrentará a Espanha e a Hungria. Então, 2 testes importantes, principalmente contra a Espanha, para a gente ver aí esses testes da PIA, né? E também ver como o nosso time se encontra. Então, vamos acompanhar. Novamente, Thiago, agradeço, foi um prazer e até a próxima, gente. Valeu! Prazer é todo meu. E é isso, se você gosta dos conteúdos aí do Planeta Futebol Feminino, siga as nossas redes sociais. Você encontra o Planeta Futebol Feminino no Facebook, mas principalmente Instagram e Twitter. Não se esqueça de acompanhar, de se inscrever nas nossas lives de terça-feira aí. Toda terça-feira tem live falando de futebol feminino em alto nível. No mais, um grande abraço a todos aí. Muito obrigado por quem acompanhou aí a gente. Até a próxima e um beijo. Valeu, gente!